Muito boa noite e muito obrigado a todos que assistem estas conferências. Nós sugerimos que as pessoas que assistam, que gostam destas conferências, destes temas, que compartilhem com seus familiares, com seus amigos, colegas de trabalho, enfim, que compartilhem com qualquer pessoa que lhes interesse. E nós temos grupo no WhatsApp. Na descrição do vídeo vão encontrar o link que leva ao grupo e assim podemos interagir e dar maiores informações, esclarecimentos. Nós seguidamente fazemos encontros virtuais através de chamadas de vídeo, onde se podem fazer as perguntas, tirar as dúvidas e interagir mais de perto, como se diz. Então, este curso está composto por 75 temas, são 50 na primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E o objetivo destes ensinamentos é nos entregar umas práticas para que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si. Esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo. Conhecer-se verdadeiramente. Conhecer-nos a nós mesmos é o objetivo da nossa existência. Se nós somos uma pessoa que tem inquietudes espirituais e acredita que há um objetivo para a existência, então, ao encontrar esses ensinamentos, encontra as chaves, encontra as técnicas, os procedimentos que devemos fazer, realizar para chegar a esse objetivo. A autorrealização íntima do ser, nos reconectar com as nossas partes internas, com o nosso ser. Hoje nós vamos abordar o tema número 42 do temário de 50 conferências. Esse tema se chama os dois tipos de conhecimento. O conhecimento objetivo e o subjetivo. Então, nesta conferência nós vamos compreender que nem tudo é intelectual. Existe um conhecimento intelectual e existe outro conhecimento, que é o conhecimento da consciência. Assim como existem dois mundos, existem os dois tipos de conhecimento. Então, existe o mundo exterior, que é o mundo dos 5 sentidos, onde nós vivemos, onde temos o nosso corpo físico, onde nós nos movimentamos, nós lutamos para sobreviver, onde estudamos, nos formamos em alguma coisa. Desde pequeno nos dizem: vai estudar para ser alguém na vida, para não ser um Zé Ninguém. São incentivos que os nossos pais, os nossos familiares nos colocam diante de estudar, nos instigam a estudar, a adquirir conhecimento. Porém, esse conhecimento é intelectual. Então, o mundo exterior, mundo físico, a terceira dimensão,
o mundo de 3 dimensões é subjetivo. Esse mundo não é real. Não é real porque tudo passa, tudo tem um fim. Os objetos físicos, todos têm um fim. O conhecimento intelectual também se termina quando o nosso corpo físico, que é subjetivo, que é passageiro, quando esse corpo físico deixa de viver, o conhecimento intelectual, aquilo que se adquiriu, também deixa de existir, porque não é real. Todas as coisas do mundo físico são passageiras, são subjetivas, não tem existência real. No mundo físico, nós aprendemos muitas coisas, e muitas coisas que nós aprendemos quando jovens, quando adolescentes, na escola, muitas dessas coisas, dessas informações mudaram, porque as pesquisas avançaram e se percebeu que muitas coisas não são como nos ensinaram no passado. Então, esse conhecimento subjetivo, o conhecimento intelectual, o conhecimento que se armazena na memória, que se guarda na memória, que se aprende de memória, esse conhecimento também é subjetivo. Uma pessoa pode adquirir conhecimento profundo, muito aparentemente profundo, nas universidades, nas escolas, e esse conhecimento não é real, não é objetivo, é conhecimento subjetivo. Então, nas escolas, desde o primário, desde o jardim ao primário, secundário, o ginásio, como se chamava antigamente, segundo grau, ensino médio, essas coisas, universidade, pós-graduação, esse conhecimento é um conhecimento convencional, é um conhecimento que se adquire de memória e tem o objetivo de nos proporcionar uma vida melhor, ou pelo menos a pretensão de quem estuda e quer que alguém estude, aprenda, que vá à escola, à universidade, o objetivo é viver melhor. Então, esse conhecimento é convencional. E é bom que nós reflita sobre a palavra convencional. Convencional vem de convenção, de acordo. A ciência, os cientistas intelectuais, resolvem que isso é o que vamos considerar que seja a verdade, que seja o que vamos ensinar nas escolas, nas universidades, enfim, em todos os lugares onde se propõe aprender alguma coisa. Então, isso é um conhecimento convencional. É aquilo que se entende necessário e suficiente para se viver melhor. Então, esse conhecimento intelectual é subjetivo, porque é um conhecimento
que se aprende de memória, que se grava. Porém, não é um conhecimento real. O conhecimento real é um conhecimento da consciência, conhecimento do ser, e se adquire ao reconectar-se com o nosso ser. Então, este conhecimento subjetivo nos ensina fórmulas para bem viver, para viver melhor. E quando o nosso corpo físico passa, porque o nosso corpo também é subjetivo, é passageiro, quando esse nosso corpo físico deixa de existir, esse conhecimento também deixa de existir, porque estava apenas armazenado na memória. Então, existe algo superior, existe algo mais profundo, existe algo interno. Assim como existe esse mundo externo, esse mundo de 3 dimensões, onde nós podemos pegar as coisas, tocar, palpar, movimentar, trocar de lugar, enfim. Esse mundo é um mundo subjetivo. Assim como existe esse mundo, existe o mundo interior. O nosso próprio mundo interior, onde nós não podemos tocar os nossos pensamentos, não podemos palpar os nossos sentimentos. As nossas emoções são impalpáveis. Ninguém pode tocar as nossas emoções, ninguém pode palpar os nossos pensamentos. Somente nós. Então, esse nosso mundo interior é um mundo que começa com a realidade. Já tem um princípio de realidade, porque esse mundo não é passageiro. Esse mundo perdura para sempre. Então, o conhecimento objetivo se adquire com a consciência, se adquire com a liberação da consciência. Nós temos 7 consciências. Temos a consciência do corpo físico, a consciência do corpo vital, onde o corpo vital, o corpo físico, nós conhecemos as 3 dimensões, um mundo de 3 dimensões. Com o corpo vital, nós vamos conhecer a 4ª dimensão e os paraísos ginas. Com o corpo astral, nós vamos conhecer o mundo molecular, o mundo da 5ª dimensão. Esse mundo da 5ª dimensão se conhece então com o corpo astral, se desdobra em astral e se pode conhecer esse mundo. Porém, é preciso despertar nesse mundo para conhecer esse mundo. Esse mundo é o mundo molecular. Se conhece todos os astros e os planetas. Já com a consciência do corpo mental, nós vamos conhecer a parte superior da 5ª dimensão, que é os átomos. Vamos conhecer os átomos. E em cada átomo está uma consciência. Isso vai se aprofundando. Cada vez, quanto mais se aprofunda nesse mundo interior, mais profundo é o conhecimento. Então existe o corpo astral, o corpo mental, o corpo
causal ou corpo da vontade, o corpo da vontade, nós vamos conhecer os mundos eletrônicos. Já é mais profundo que o corpo, que o mundo astral, que é a quinta dimensão. Já é a sexta dimensão. Temos um outro corpo, que precisamos criar esse outro corpo, como todos os corpos precisamos criar, que é o corpo búdico. Com o corpo búdico, nós vamos conhecer os mundos eletromagnéticos, que já são mais profundos que os mundos anteriores. E temos que criar um corpo átomo. Temos que nos reconectar com o nosso ser, com esse corpo átomo. Que com esse corpo se submerge no oceano de luz. Então, para adquirir esse conhecimento, esses níveis de conhecimento, é preciso despertar a consciência. É preciso fazer um trabalho especial, um trabalho sério, um trabalho profundo sobre nós mesmos. Esse trabalho é o trabalho que se chama conhecer a si mesmo. Então, nós temos 3% da nossa essência livre. E esses 3%, apesar de que estejam livres, estão adormecidos. Então, nós precisamos despertar esses 3% de essência que temos livre, para, com esses 3%, iniciar um trabalho de conhecer a nós mesmos. Então, com esses 3% de consciência livre e despertos, que nós precisamos despertar e colocar em atividade esses 3%, nós vamos observar o nosso mundo, as nossas trevas, que são o restante da nossa essência que está enfrascada. 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. É a nossa psique. É a nossa psique negra, a nossa parte oculta, aquilo que nós não conhecemos. Daqui partem os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos anelos. Tudo parte desse nosso mundo interior que nós não conhecemos. Os desejos de adquirir coisas, o desejo de estudar para ganhar dinheiro, para viver melhor, partem daqui, surgem dessa nossa psique, dessa parte de nós que nós não conhecemos. Nós não sabemos sobre nós. Isto é uma parte de nós e é a maioria de nós. 97% da nossa essência está aprisionada. E é daí que surgem todos os nossos desejos, todo o funcionalismo da nossa máquina humana surge dessa nossa psique oculta, dessa parte oculta nossa, daquela parte escura, daquilo que nós não conhecemos. Então, com os 3% que temos de essência livre, nós vamos colocar em atividade e fazer um trabalho de conhecer a nós mesmos. Então, essas chispas estão fracionadas. A nossa essência, aquilo que é puro, está fracionado. E cada fração dessa essência está aprisionada por um determinado defeito, por um determinado
tipo de defeito, por alguma raiz desses 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais se subdividem em muitíssimos defeitos menores, que são os que alimentam essa parte, que alimentam esse eu causa, esse eu raiz, como por exemplo o eu do orgulho. Podemos sentir orgulho por uma coisa, por outra, enfim, tem muitas partes, muitos detalhes de orgulho. Nós podemos sentir orgulho por acreditar que somos uma grande pessoa, que podemos sentir orgulho por ter uma casa, um apartamento, um carro, enfim, por ter coisas. Nós podemos sentir orgulho. Então, os defeitos são muitos defeitos que se detalham e aprisionam cada um desses defeitos, dessas partes, desses tipos de defeitos, aprisionam uma parte da nossa essência. Então, para liberar essa essência, para liberar essa chispa que está aprisionada, que está condicionada, que nos leva a viver, a pensar desta ou daquela forma, essa essência, para liberar, é preciso desintegrar o defeito, é preciso destruí-lo, eliminar esse defeito. E ao eliminar esse defeito, essa essência, essa chispa se libera. Então, nessa chispa está a sabedoria. A sabedoria está na essência, na nossa essência, ou consciência. A consciência desperta tem a sabedoria. A consciência desperta não precisa aprender, apenas é preciso liberar a essência. E a sabedoria está na essência. A essência livre desperta e tem a sabedoria. Então, todo o conhecimento objetivo está na consciência. Quando se libera a essência nessa determinada partícula de essência, está contido o conhecimento, está contida a sabedoria, está contido algo da sabedoria. E cada átomo nosso tem uma sabedoria, tem uma especialidade, especialista em alguma coisa. Então, se nós vamos reintegrando os nossos átomos, as nossas chispas de essência, conforme isso vai acontecendo, a sabedoria vai se fazendo, vai aparecendo, vai surgindo. E nós vamos nos aproximando do nosso ser, porque nós temos um ser que é sábio por natureza. Porém, como nós estamos desconectados desse ser, nós estamos desconectados da sabedoria. E se nós eliminamos os defeitos, porque o que nos desconecta do nosso ser são os nossos defeitos psicológicos, são os nossos eus, o ego. O ego nos desconecta do nosso ser. Então, nós fomos expulsos do paraíso por ter formado o ego. Então, nós somos cada vez nos afastando mais e mais do nosso ser. Primeiramente, fomos desconectados do nosso ser.
E com o robustecimento do ego, cada vez nós nos afastamos mais e mais do nosso ser. Então, se nós vamos eliminando os defeitos, vamos reintegrando a nossa essência, nós vamos nos aproximando do nosso ser. O nosso ser tem a sabedoria, porém nós estamos desconectados dele. E o que temos que fazer é nos reconectar, nos religar, voltar a nos ligar ao nosso ser, para então a vontade do nosso ser seja feita na Terra. Então, os nossos 5 centros passarão a dispor da sabedoria que está no nosso ser, quando nós nos reconectarmos com ele. Porque ele é sábio. A sabedoria do nosso ser não se perde, não passa, ela não é extinta, porque é verdadeira, é uma sabedoria verdadeira. O que aconteceu, repetindo, é que nós, ao criar o ego, ao desenvolver o ego e continuar desenvolvendo por esses tempos, se desenvolve muito o ego. O ego tem se desenvolvido de forma alarmante. Quanto mais se desenvolve o ego, mais nos afastamos do nosso ser. Nos afastamos do nosso ser e parece que as pessoas, a humanidade, se consideram autossuficientes, se consideram algo que não necessita nada do superior. Acredita-se autossuficiente e que tudo pode com esse conhecimento intelectual. Porém, esse conhecimento intelectual passa conforme o corpo físico passa. Então, para nos reconectar ao nosso ser, é preciso eliminar os defeitos psicológicos. Então, nós vamos fazer um trabalho. Primeiro que temos que fazer é despertar esses 3% da nossa essência. Nos colocar esses 3% a serviço do ser. Que o ser quer a autorrealização. Então, colocar esses 3% a serviço do ser. Com esses 3%, nós vamos observar, vamos aprender a nos auto-observar. Vamos colocar em atividade esse sentido da auto-observação que está atrofiado em todos nós, ou na maioria de nós. Então, colocar esses 3%, observar o que nós pensamos, por que pensamos, onde queremos chegar com esse pensamento. Então, esse pensamento, todo pensamento, não é originado pela essência, e sim por um defeito psicológico. Então, esse defeito psicológico pensa através de nós. Então, nós observando esse pensamento, vamos fazer o trabalho de eliminar esse pensador. Eliminar o pensador significa morrer psicologicamente, significa negar a si mesmo, negar esse pensador. Que se o pensador não existe, se o pensador não existir, não existirá o pensamento. E isso se faz com a Mãe Divina Kundalini, a nossa Mãe Divina particular, que vai eliminar esse pensador com o nosso pedido. Mãe Divina, elimine esse pensador.
desintegre esse pensador, mate esse defeito. Porque quem pensa é o defeito e não somos nós. Então, ao eliminar, ao desintegrar o defeito, libera a essência, libera essa partícula correspondente que está aprisionada. E nessa essência está a sabedoria, nessa essência está o conhecimento objetivo. Então, nós vamos trabalhar nos nossos 5 centros. Vamos trabalhar em todos os nossos centros. Vamos fazer aquele trabalho fazer esse trabalho de correto pensar, correto sentir, correto falar e o reto obrar. Então, nós vamos observar os pensamentos. Se os pensamentos, nós concluímos que este tal pensamento tem origem no defeito, e sempre é o pensamento sempre é originado por defeito, porque a nossa essência não precisa pensar. Então, o pensamento nós temos que eliminar, pedir à Mãe Divina que elimine o pensador. Então, esse pensador eliminado libera a essência, e na essência está a sabedoria. Nós vamos eliminar também os sentimentos de ciúme, de inveja, de cobiça, inveja do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso colega. Tudo que nós vemos no outro, nós geralmente invejamos. Então vamos eliminar esse eu da inveja. Então, ao eliminar esse eu da inveja com a Mãe Divina, com a petição, Mãe Divina, elimine esse defeito, libera uma partícula de essência. Nessa essência está a sabedoria. E assim vamos também observar o que falamos, por que falamos, se nós, o que queremos falar, o que nós queremos falar, nós devemos fazer sempre aquelas 3 perguntas. O que isto é verdade? Qualquer coisa que formos fazer, nós devemos submeter a esses as 3 peneiras que Sócrates ensinava, que são é verdade, é bom e é útil. Se isto é verdade, passou pela peneira, pela primeira. Se isto é bom, passou pela segunda. E se é útil, passa pela terceira peneira, então devemos agir. Porém, se não passa pela primeira, se não passa por uma dessas peneiras, se não é verdade, já está eliminada, já não se deve prosseguir nesse projeto, nessa intenção, querer falar, querer fazer, enfim. Então, esses são os 4 aspectos da retidão humana. É o que se conhece em alguma sabedoria antiga, o esquadro e o compasso, que nós devemos nos medir com o esquadro e o compasso. O reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, com isto, nós vamos fazendo o trabalho psicológico, trabalho de morrer, de eliminar os defeitos psicológicos e ir nos tornando uma pessoa melhor. Então, isto se denomina a morte psicológica. É preciso eliminar os defeitos psicológicos. E isto é um trabalho que
só nós podemos fazer em nós. Não podemos fazer em outra pessoa não pode fazer em nós. Então esse é o trabalho de morte. É um trabalho íntimo, um trabalho interior, um trabalho secreto. E o outro trabalho que precisamos fazer é criar os corpos, que se chama então nascer de novo, segundo nascimento. Esse segundo nascimento, é a criação desses corpos internos, a criação do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal, do corpo... Aí então, ao criar o corpo causal, se reconecta com o nosso ser, com o corpo búdico e o corpo ático. Então, para nos reconectar, é preciso morrer psicologicamente, é preciso criar esses corpos de fogo. Primeiramente se criam esses corpos de fogo e mais tarde se criam os corpos de ouro e os corpos de luz. Porém, devemos iniciar o trabalho de morte psicológica. E o trabalho de nascimento é feito unicamente no sexo. O trabalho de nascimento só pode ser feito na união sexual de um homem e uma mulher, de um par do sexo oposto, do polo oposto, porque dois polos iguais não dá origem a nada. Até a própria energia elétrica não funciona se tiver apenas um polo. É preciso ter os dois. É preciso que haja a união desses dois polos. Então, o segundo nascimento, que tanto se fala, é um nascimento real, que é criar os corpos internos. Criar o corpo astral, o mental e o causal. Com esses corpos, teremos acesso às dimensões superiores, a essas dimensões, onde vamos adquirir o verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento que se adquire nessas dimensões superiores não está em livros, não está em universidade, não está em lugar nenhum do mundo físico. É um conhecimento que se adquire experimentando. Com esses corpos, nós vamos experimentar o mundo astral, vamos experimentar o mundo mental, o mundo causal. Com o corpo vital de fogo, vamos poder viajar na quarta dimensão, se transportar através da quarta dimensão. E isto não é uma utopia, não é uma lenda, isto é real. Porém, só quem viaja, quem for a esse mundo, pode comprovar que ele existe. Ninguém pode nos garantir que esse mundo exista se nós não formos comprovar. Então, alguém pode falar maravilhas dessas dimensões. Um mestre pode falar maravilhas das dimensões superiores, da quinta superior, da sexta dimensão, da sétima. Porém, isso é verdade, isso é real para esse mestre. Para nós, é um conhecimento intelectual. Nós precisamos adquirir o nosso conhecimento real. E para adquirir esse conhecimento, nós
precisamos eliminar os defeitos psicológicos, precisamos deixar de fornicar e criar os corpos na transmutação sexual com um par do sexo oposto. Só assim é possível adquirir o conhecimento verdadeiro, que esse conhecimento adquirido com a consciência não passa. Esse conhecimento é sempre o mesmo. Com a morte do corpo físico, esse conhecimento permanece nesses corpos internos. Então, o conhecimento subjetivo que adquirimos nas escolas, lendo, ouvindo, dessa forma com os 5 sentidos, esse conhecimento subjetivo se adquire com os 5 sentidos, com a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Esse conhecimento pode ser muito profundo, pode ser até conhecer os átomos, ver os átomos, talvez, com microscópio, ou ver os planetas com telescópio. Porém, é com os 5 sentidos, é com a visão, não é o conhecimento real. O conhecimento real se adquire quando se elimina os defeitos psicológicos e se cria os corpos solares, os corpos internos, os corpos reais. E se pode viajar nessas dimensões com esses corpos e adquirir o conhecimento verdadeiro, ver, perceber, sentir, tocar as realidades desses mundos internos. Então, o conhecimento subjetivo nos ensina a viver melhor, e o conhecimento objetivo nos ensina a morrer melhor. Não tem valor nenhum ter um grande conhecimento subjetivo e, ao perder o corpo físico, esse conhecimento se perde, e se perde também a própria alma. Então, o conhecimento objetivo nos ensina a salvar a nossa própria alma, porque o objetivo da nossa existência é a salvação da alma, que isso já é bastante profundo. Para salvar, para adquirir, para chegar a esse conhecimento, é preciso então morrer psicologicamente, é preciso nascer espiritualmente, e para morrer e nascer é preciso trabalhar também com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento gratuitamente, sem interesse nenhum, respeitando todas as pessoas, respeitando os seus pensamentos, seus conceitos. Entregar o ensinamento àquelas pessoas que queiram, e não convencer. Nosso objetivo não é convencer ninguém, não deve ser convencer ninguém. Nós devemos entregar o ensinamento claro, puro e completo, e aquela pessoa que se interessa seja bem-vinda, e não é o nosso papel convencer alguém. Então, para adquirir o conhecimento objetivo, é preciso trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. É o mesmo que o Mestre Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo,
pegue a cruz e siga-me. Seguir significa fazer o trabalho desinteressadamente e entre muitos detalhes, muitas particularidades, muitas coisas mais profundas do que apenas isso. Então, neste curso se entrega as principais práticas que nos permitem abrir a porta do conhecimento objetivo. Quando alguém vai praticando esses ensinamentos, estas práticas que aqui são entregues, vai abrindo as portas e vai aprendendo a aprender cada vez mais, vai aprofundando cada vez mais. Nós agradecemos a todas as pessoas que assistem e compartilham estas conferências, estes estudos. E o nosso contato, o WhatsApp ou Telegram, é este aqui. 55 é o Brasil. 62 é a região. E o número WhatsApp ou Telegram é 91 92 93 55. Este é o nosso contato. Na descrição deste vídeo temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde podemos interagir. Muito obrigado a todos e até a próxima.